Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença e hoje com o deputado Daniel Coelho. Daniel, que foi eleito vereador em 2004, reeleito em 2008, deputado estadual em 2010, deputado federal, foi o sexto mais votado, né? Já foi. E hoje vai tentar a reeleição, né? Nesse ano para deputado federal. Né? Ele é filho do ex-deputado João Ramos. Né? E o incentivo, Daniel, a você entrar na política foi o teu tempo que passou na Europa, que viu a diferença entre o Brasil e a Europa? Eu fiz uma formação em administração aqui na Universidade de Pernambuco, na UPE, e fui fazer um mestrado na Inglaterra. Naquele período realmente eu não pensava em disputar um cargo eletivo, né, me engajar de uma forma mais direta na política. É evidente que acompanhar a política como cidadão era uma coisa que eu já fazia. Mas realmente ao voltar ao Brasil ficou muito nítido, depois de 2 anos estudando e me preparando, primeiro a falta de engajamento da juventude. Eu hoje tinha 39 anos, quando eu disputei minha primeira eleição, naquela época eu tinha 25. E eu vi a minha geração, estava cada um cuidando de sua vida. A gente não tinha a força das redes sociais que a gente tem hoje, então uma completa ausência de participação da juventude no processo político. Aquela coisa, a política ficava para os priores, né? Para as pessoas que não tinham estudado, que não tinham se preparado. Era para aquele filho que não deu certo, o cara botava na política, nas famílias mais tradicionais e mais ricas. Então foi ali que eu vi que eu podia ter uma participação mais direta. Nem sabia se necessariamente iria me eleger ou não, mas comecei a trabalhar para uma eleição de vereador em Recife, e foi quando em 2004 a gente teve uma boa surpresa em conseguir uma votação, né, expressiva, mais de 5 mil votos naquela eleição, ser eleito e a partir daí começar, né, um trabalho que começou realmente a criar um destaque do que ocorria na cidade. Na época era um cenário onde a gente tinha Lula com alta popularidade, Eduardo Campos com alta popularidade e João Paulo também. Então um alinhamento em torno do PT e da esquerda muito grande e ninguém queria enfrentar isso. Eu fui na época escolhido no meu primeiro mês de mandato como líder da oposição pela ausência de pessoas que quisessem enfrentar o PT aqui no nosso estado. Para você ver como a situação ela era grave naquele período. A gente já questionava o tamanho do estado, né, uma pauta notadamente liberal, mas nem assim a gente se identificava, porque não havia nem espaço na sociedade para você se identificar como liberal. Mas a gente já começava a fazer esse debate, essa discussão no país, isso lá em 2004, na época mais especificamente no Recife, que a nossa atuação era local. Certo. Você militou muito no meio ambiente, né? Muitos projetos seus aprovados. Por que essa pauta foi a principal? No início da carreira, eu via, principalmente quando você discute as questões urbanas, a questão ambiental ela está muito relacionada às grandes cidades. Discutir meio ambiente não é você ficar exclusivamente debatendo sobre a Amazônia, sobre o Pantanal, sobre a questão das florestas. A discussão ambiental ela é muito mais profunda. A gente tem no Recife 70% das residências não saneadas. Então, o meio ambiente está completamente correlacionado à questão do saneamento básico. E aí você passa a ter uma correlação disso também com aspectos de saúde, porque onde você não tem saneamento, você tem, as pessoas adoecem mais, você aumenta o custo com a saúde pública. Então, o debate urbano ele passa pela questão ambiental. Essa, sem nenhuma dúvida, foi a primeira pauta que a gente abraçou, trazendo, inclusive, um novo contexto para o debate ambiental. Eu me lembro que nas minhas primeiras palestras eu sempre dizia, a frase que a gente iniciava era a seguinte: debater meio ambiente não é somente debater sobre as florestas, os mares e os rios, é principalmente debater sobre o meio ambiente urbano. O meio ambiente urbano é a calçada que a gente anda, é a rua que pode estar saneada ou não, é o local de moradia, é o local de escola, é o local onde a gente é atendido do ponto de vista de saúde. Então, esse meio ambiente modificado pelo homem, que é o meio ambiente urbano, foi o primeiro palco que a gente teve de debate e acho que é um debate que continua válido ainda hoje. É muito difícil você discutir a questão do Recife sem você considerar isso, né? Os aspectos ambientais dessa cidade, que é uma cidade construída em cima de mangues, cortada por rios, mas que a grande maioria da parcela, a grande maioria da população vive num ambiente sem estrutura urbana adequada, trazendo exatamente esses problemas, tanto de moradia como de saneamento, de forma muito grave. Certo. Você votou a favor da PEC dos gastos e também da reforma trabalhista. E é um tema que os dois lados ficam degladiando, que isso foi bom ou ruim. Qual a importância desses projetos para o Brasil? Olha, o teto de gastos, eu acho que se a gente puder explicar ele de forma muito clara e objetiva, é o seguinte: o governo só vai poder gastar o dinheiro que tem. Não dá para a gente continuar a insistir num orçamento falso. A gente viveu um período de populismo no governo do PT,
onde colocava-se no orçamento um dinheiro que não existia. Então você fazia uma previsão de um gasto na saúde, só que esse dinheiro não chegava na ponta. Aí um administrador, por mais que fosse honesto, né, lá no interiorzão de Pernambuco, no sertão, ele tem o seu postinho de saúde. Aí vinha para ele um orçamento de 20 mil, quando entrava não entrava 20, só entrava 10. Então ele se programava na compra de medicamentos, na contratação de pessoal em cima daquela verba, a verba não chegava. Então o teto de gasto ele vai começar a estabelecer, e isso não vai ser drástico, não é de um ano para o outro, mas ao longo do tempo a condição de você fazer um orçamento real. Orçamento falso é contra a população. Se tem uma grande mentira contada sobre o teto de gasto, é dizer, cortou o dinheiro da saúde. Não cortou o dinheiro, cortou o orçamento falso. Né? Porque dinheiro que não existe, dinheiro não pode ser fabricado. Então, eu acho que ele foi uma peça importante para que o orçamento brasileiro passe a aproximar o que está no papel do mundo real. A gente hoje vê uma discrepância, ainda continua muito grande. O atual governo, no período Temer, ainda continua com essa discrepância. O orçamento é maior do que o dinheiro de verdade que chega na vida do cidadão. Já a reforma trabalhista é um projeto que moderniza as nossas relações de trabalho. O item principal do projeto, eu até colocaria 2, mas o principal, que é o acordado sobre o legislado, é a maneira mais moderna de você poder negociar relações de trabalho. Esse é o modelo americano, esse é o modelo alemão, esse é o modelo inglês. Esse é o modelo em todas as sociedades onde o trabalhador tem uma boa renda e onde você tem altos níveis de empregabilidade. Aí muitas pessoas questionam, mas depois da reforma o emprego não voltou no Brasil, porque existem outros fatores. O emprego não é somente a questão legal, mas dizer que o acordado sobre o legislado não é um avanço é você desconhecer o cenário global. E o segundo aspecto que eu colocaria também de grande importância é a questão do fim do imposto sindical, né, que a gente sabe que é um instrumento criado pelo fascismo de Mussolini, é um instrumento que normalmente é utilizado por ditaduras, de você obrigar o trabalhador a pagar um sindicato, mesmo que o sindicato não o represente. Isso foi evidentemente fomentado no período também de governo do PT para que esses sindicatos tivessem um controle social, influenciassem na eleição. A gente vê as estruturas gigantescas, por exemplo, que tem um ACUT para influenciar, fazer manifestações falsas, porque manifestação legítima é aquela que o cidadão sai de casa para dar a opinião dele, como acho que a gente viu, por exemplo, a favor do impeachment. Agora você pegar, né, e não é à toa o apelido dos mortadelas, você pagar as pessoas, dar lanche, colocar ônibus, para que as pessoas vão para um protesto sem saber nem o que estão fazendo, exatamente com o dinheiro do imposto sindical, isso é uma ameaça à própria democracia brasileira. Inclusive me preocupa agora quando a gente está vendo o debate aí, vários candidatos falando em desfazer a reforma trabalhista e voltar para o imposto sindical. A gente não pode, e nós temos que exigir nessa campanha de todos os candidatos a presidente, que eles tenham um compromisso, pelo menos os que a gente vai votar, de que eles tenham um compromisso de não permitir que esse imposto volte. O imposto sindical é o que alimenta essas máquinas que são contra o interesse da sociedade. O que eles estão defendendo ali, na verdade, são estruturas da política, mas não é o interesse do povo. Ok. Muita gente ainda pensa que Daniel é do PV. Né? É verdade. Muita gente, por conta da cor que você manteve, o PV tentou impedir de usar a cor verde, aí você foi para o PSDB, né? Teve algumas vitórias no PSDB, e agora mudou para o PPS. O PPS que na sua sigla tem socialista lá. Daniel Coelho é socialista? Não, de jeito nenhum. Até diria que eu sou, isso eu já disse, tem um discurso na Câmara, inclusive no mandato de deputado federal, eu sou o oposto disso. Na verdade, eu sou a antítese do que representa o socialismo e o comunismo. Mas você diz, mas por que se filiou num partido que tem socialista no nome? Primeiro a gente tem que ver uma coisa, o Brasil vive uma crise imensa do ponto de vista partidário. Eu faço uma crítica a todos os partidos políticos do Brasil, não é de hoje. A grande maioria está cheio de casos de corrupção no seu, vamos dizer, interna. A gente tem várias contradições em todos os partidos. E depois de ter tido uma grande decepção no PSDB, principalmente quando eu vi o partido negociando espaço no governo Temer para poder ficar numa posição ali de defesa do próprio presidente, numa gravação onde ele foi flagrado, mandando entregar mala de dinheiro para um assessor, e a gente não pode admitir isso. Eu acho que o cidadão consciente, sendo ele de direita, de esquerda ou de centro, ele tem que ser contra a corrupção. Eu fico, isso talvez o que mais me revolte hoje é a gente fazer uma pesquisa e ver que um corrupto feito Lula, um cara que está preso, tem intenção de voto de 1/3 da população. Isso é quase que o sinal de que a população concorda com a corrupção. Em várias pesquisas até 2/3, né? Até 2/3, em alguns momentos. Quando a gente vai para o nacional, aqui em Pernambuco chega a 2/3. Quer dizer, é uma coisa revoltante. Eu não consigo aceitar isso e eu espero que tenha uma discrepância aí, porque a gente sabe que pesquisa é um instrumento relativo, né? Elas têm errado bastante em várias eleições. Mas voltando um pouco para a questão do PPS, quando a gente analisou o quadro partidário, a primeira coisa que eu pude perceber do PPS é que a gente teria liberdade aqui em Pernambuco para fazer uma condução de projeto, e depois
houve um reconhecimento do PPS, do próprio presidente Roberto Freire, de que o socialismo fracassou. Então, é um partido que foi fundado inicialmente como um partido, né, que falava das teses da esquerda do socialismo, mas do partido que reconhece que as teses fracassaram. E o partido aprovou no início desse ano, com a minha entrada e com a entrada de vários movimentos liberais, o partido aprovou uma mudança de nome que ocorrerá ao longo do próximo ano. Então ele já se apresenta esse ano na eleição, dizendo que o seu nome é PPS, mas o nome será a partir do ano que vem em Movimento, que é um partido com uma pegada muito mais liberal, muito mais moderna, reconhecendo realmente o fracasso de todas as teses socialistas. Eu não acredito, o socialismo deu errado e a história prova isso. O último congresso do PPS, inclusive, várias lideranças do partido reconheceram isso. Olha, a gente estava no caminho errado. O socialismo fracassou e não dá para discutir mais. Então, evidentemente, há uma certa contradição no nome do partido, mas a gente espera superar, inclusive, no pós-eleição, com a reforma do estatuto, mudança de nome, e eu quero, inclusive, ser um instrumento disso. Eu me ressinto da gente ter um partido hoje ideológico liberal no Brasil. A gente não tem. A gente tem algumas tentativas, né? Tem o PSL que tem que se reformar agora, essa tentativa no PPS também tentando se reformar, mas na prática a gente não tem um partido ainda com identidade liberal. Eu espero que após essa eleição a gente consiga ter isso, alguém que defenda um Estado mínimo e as liberdades individuais. Você tem candidato a presidente da República? Não, no momento não tenho. Evidente que eu vou ter que me adaptar a uma decisão nacional do próprio TPS, então isso é uma coisa que eu vou ter que ouvir o partido na convenção do dia 4, mas é possível, isso acordando inclusive com o próprio partido, que eu não me engaje nas eleições de presidente. Então, tenho eleitores hoje, né, talvez muito poucos que votem com o partido de esquerda, a grande maioria estão se dividindo entre as candidaturas do centro para a direita. Então, a gente vai estar convivendo aí com uma certa diversidade, eleitores de Alckmin, de Bolsonaro, de Amoedo e de candidaturas que estão aí do centro para a direita. Essa, pelo menos, é a grande maioria dos nossos eleitores. E se o partido realmente permitir a gente conseguir chegar ao entendimento, eu vou trabalhar uma neutralidade e fazendo campanha focado realmente na questão local e convivendo com essas campanhas neste ambiente do centro para a direita, com essas candidaturas e, evidentemente, no segundo turno, essa é a nossa esperança, a gente juntar forças para poder derrotar o PT. Eu tenho uma visão que não é o que eu gostaria, mas eu acho que dificilmente a gente deixará de ter um candidato da esquerda no segundo turno. E é muito importante que a gente tenha um contraponto a isso e uma unidade de segundo turno para que a gente não deixe o PT voltar ao governo. Certo. Sobre o Recife, você foi candidato, né? Já ficou em segundo lugar, na última você ficou em terceiro. A que atribui a derrota? Olha, é difícil você enfrentar o sistema e enfrentar a máquina. Eu, por 2 vezes, fui candidato e a gente vê que as candidaturas, normalmente, quando exatamente você vai para uma situação de enfrentamento com o sistema, você termina tendo menos tempo de televisão, então isso é um fator que pesa. Você tem a estrutura financeira que termina pesando também, mas eu me considero vitorioso nas 2 campanhas. Foram campanhas onde a gente começou lá atrás, foi crescendo ao longo do processo. Os votos que a gente obteve foram votos conscientes, né, o chamado voto de opinião, de pessoas que acreditaram no nosso projeto. Então nós temos uma votação sem estar comprando vereador, sem estar comprando voto, sem estar recorrendo às práticas tradicionais da política. Você veja que, não posso dizer que sou o único, mas sou um dos poucos que passou toda essa lava-jato, não há nenhuma delação falando em meu nome. Então foi uma opção política, não ter entrado nesse sistema que alguns entraram e ganharam a eleição. Mas a gente está vendo o preço que está sendo pago aí hoje. Inclusive, dentro do próprio PSDB que saí, muitos denunciados na Lava Jato porque foram atrás de recursos ilegais para fazer suas campanhas. O próprio PSB, que ganhou as eleições, está todo contaminado também com recursos ilegais. O PT, que enfrentei por 2 vezes, também todo contaminado. Então, às vezes é melhor você não sair vencedor, não se eleger em um pleito, mas ter a vitória política e fazer as coisas da forma correta, do que você vencer de qualquer jeito. Eu continuarei a pensar dessa forma. Eu prefiro disputar a eleição de deputado com recursos de caixa 1, com a coisa limpa, com a coisa correta, do que tentar ganhar de todo jeito. Eu acho que aos poucos a população vai acordando. Quem sabe a gente não chegou esse ano no momento onde a população vai acordar e eleger governadores, presidentes, presidente e governadores que tenham campanhas limpas. Então é muito importante que o eleitor olhe isso. E a hora vai chegar. Eu acho que em algum momento a gente consegue trazer também essa mudança aqui para o Recife. Mas foi uma decisão que tomei e tenho convicção dela. É melhor você fazer a coisa certa. E se não tiver que ganhar, não é uma decisão do povo. Agora, recorrer a essas práticas, de sair fazendo todo tipo de acordo, se meter em corrupção, pegar dinheiro ilegal para ter uma grande estrutura de campanha, isso não vale a pena. Admiro os candidatos que esse ano vão estar fazendo campanha da maneira como eu estou colocando também. Eu acho que isso é o primeiro passo da mudança.
Você muda no governo, mas você começa a mudar na campanha. Se você se contamina na campanha, quando você chegar no governo, você vai estar completamente amarrado, exatamente por esses acordos anteriores. É possível defender as propostas de campanha para prefeito com mandato parlamentar? Algumas propostas sim, outras não. Então, algumas propostas, elas no mandato parlamentar federal, é possível que você defenda, que você atue. Tem outras que são mais ligadas à questão da cidade. Então, por exemplo, algumas ideias que nós tínhamos, por exemplo, sobre a questão das creches. A gente fez uma proposta, que é uma proposta bem liberal, do sistema de voucher, para que a prefeitura, ao invés de montar creches municipais, ela pudesse contratar essas vagas na iniciativa privada com um custo muito mais baixo do que você fazendo elas totalmente públicas, oferecendo um espaço de qualidade para as famílias ali colocarem seus filhos, já que a prioridade do Estado tem que ser educação, saúde e segurança. Então, não precisa você montar pelo Estado, você pode contratar isso no sistema voucher. Essa foi uma proposta forte da eleição da gente de prefeito, e é evidente que como deputado federal eu não posso fazer uma creche, mas nada me impede de falar do assunto, de debater, de discutir, né, de trazer esse debate à tona. Já existem outras posições que historicamente a gente defende, que através do voto no parlamento você se posiciona. É evidente que sozinho ninguém forma a maioria, mas, por exemplo, eu tenho um orgulho de dizer que desde o meu primeiro mandato, como vereador em 2005, até o dia de hoje, eu nunca votei a favor de uma criação de secretaria, diretoria ou ministério, ou de uma criação de um cargo comissionado. Toda vez que tentam aumentar o tamanho do Estado, o meu voto é contra. E essa é uma postura, ou uma defesa que eu fiz também na eleição de prefeito, que nós precisaríamos diminuir a estrutura da prefeitura. Então, algumas coisas a gente tem chance de se posicionar no voto. O que o parlamento lhe impede, né, e às vezes eu escuto muito isso no debate, principalmente com quem sempre foi parlamentar e disputa uma eleição majoritária. Aquela coisa, fulano foi deputado e vamos ver o que é que ele fez. A gente não tem que olhar o que o parlamentar fez, a gente tem que olhar os votos do parlamentar, os posicionamentos do parlamentar. Porque o executivo é o prefeito, é o governador e é o presidente. Eu não posso cobrar a um vereador ter feito uma obra, porque não é papel dele. Né? Ele não tem como fazer a obra, ele tem como brigar por uma obra. Então, é um pouco diferente. Mas eu acho que o contexto geral, os princípios que você defende na eleição de prefeito, você tem que trazer também para a eleição, para um mandato de deputado. Então, o que não pode haver é incoerência. Defender diminuir o Estado no município, quer dizer, como candidato a prefeito, que eu vou diminuir o número de secretarias, e chegar no Congresso e votar a favor da criação de cargo comissionado. Aí seria uma incoerência imensa. Então, tenho o orgulho de dizer que desde 2005 até hoje eu nunca votei a favor de um projeto como esse. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, porque aí depende da composição da maioria. Agora, contribuir para o aumento do Estado de forma alguma. Ok. Só duas. Você vai para suas considerações finais e, ao mesmo tempo, se você vai ser candidato a prefeito nas próximas eleições? Olha, isso depende do resultado dessa eleição. Acho que tudo é um processo. Eu espero, hoje, os objetivos no curto prazo é a reeleição do deputado federal, ter uma boa votação no Recife é importante para poder se colocar para uma eleição municipal à frente. Depois disso, a partir de outubro passado, a campanha, o meu segundo objetivo será fazer a consolidação da mudança de nome do PPS para Em Movimento, transformar o partido num partido aberto aos movimentos liberais do país, a gente realmente fazer uma migração de um partido que iniciou na centro-esquerda para um ambiente da centro-direita. Então, realmente um processo que vai requerer esforço do ponto de vista nacional. Acho que isso é uma contribuição para o Brasil, dar uma alternativa de partido liberal para o país. Então, esse é o objetivo 2. Conquistando a reeleição, boa votação no Recife e conseguindo fazer essa transformação do partido, aí eu traria o foco aqui para o município, mas aí realmente é uma discussão que a gente vai deixar lá para o final de 19, começo de 20, e vai depender, evidentemente, do engajamento que a gente vai ter também da própria sociedade. Então, é possível a candidatura, mas antes a gente tem etapas a cumprir, e a primeira é conquistar a reeleição com uma votação expressiva na cidade do Recife, porque, inclusive, o modelo nosso de política, ele termina sendo pouco atrativo para o ambiente do interior. A gente sabe que no interior tem muito peso daquela coisa de você ter o apoio do prefeito, do vereador, das lideranças que terminam trocando o apoio por dinheiro, e eu dependo muito do voto de opinião metropolitano. Então, a gente ter esse sucesso aqui no Recife é extremamente importante para a gente chegar lá forte e poder disputar em 2020 a prefeitura. Fique à vontade, considerações finais. Olha, queria agradecer, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. A gente vê que há um embate cultural que tem que ser feito pela sociedade, pelos militantes, pelos parlamentares, mas também pelos canais de mídia alternativa. A gente tem uma quase que ditadura e uma hegemonia de um pensamento mais à esquerda no Brasil, colocando quase como se houvesse uma dicotomia. A esquerda está o bem, a direita é o mal.
E a gente sabe que na prática isso não funciona dessa forma. Sabe inclusive que países que têm governo claramente de esquerda são países que deram errado. Então, na verdade, se a gente tivesse que criar essa dicotomia, ela teria que ser ao inverso. Economias mais liberais, economias mais abertas, com menos interferência estatal, dão certo, geram emprego, geram renda, geram oportunidade. É só a gente olhar lá para fora. Compare o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul, com o que ocorre na Coreia do Norte, ali do lado, ou com o que ocorre em Cuba. A gente está colocando aqui países vizinhos. E você vai ver onde é que tem sucesso econômico e onde tem um fracasso. Então, esse embate cultural que precisa ser feito, ele tem que ser feito em todos os ambientes. Eu procuro fazer dentro do parlamento, mas vocês estão fazendo através das mídias alternativas e evidentemente que o telespectador, quem está aí olhando, o internauta que vai estar assistindo essa entrevista, também com certeza é um militante dessa mudança cultural. Eu espero que o Brasil ele passe esse momento e a gente comece de verdade a ter condições de estar elegendo presidente esse ano, governadores, pessoas que tenham compromisso com uma pauta mais liberal de um Estado mais enxuto. Inclusive o canal de Papo com Valência é aberto ao debate, vamos promover situações de debate, a gente vai poder entrevistar gente de todos os campos também, né, da política, da arte, da cultura e etc. E a gente agradece aqui a Daniel Coelho, a presença dele no canal. Que agradeço, aí. Um abraço, parabéns. Tá bom? Obrigado.